E olha só, tudo é emoção, cara. Tristeza, insatisfação, contrariedade, aí no fim vem a doença. A depressão é uma doença. Olá, hoje temos um convidado aqui para lá de especial, meu professor, amigo, Sérgio Henrique Garcia, aquele cara que transborda na vida das pessoas. É o criador do DNA das emoções, que sabe ler as pessoas. Depois da vinheta, a gente começa o papo que vai ser muito interessante. Então, Sérgio, assim, antes de te conhecer, eu estava procurando alguém para cuidar de um parente. E eu fui num lugar, encontrei uma amiga e ela me falou: Olha, você tem que ir lá no Sérgio. Daí eu falei: Mas quem é o Sérgio? Não, o Sérgio que cuida de dor, de não sei o quê. Mas eu falei: Mas o que ele faz? Ela virou para mim, se calou e falou: Olha, não sei. Não sei. Eu falei: Mas como não sabe? Olha, não sei. Mas você tem que ir lá, porque ele vai olhar para você, vai falar alguma coisa, vai falar. Eu falei, daí aquilo ali entrou na minha cabeça, na minha mente, de uma forma, e eu saí correndo de lá para o seu consultório, né? Marquei e eu queria te perguntar, né, da onde vem, né? Da onde vem essa leitura que você tem das pessoas, né? Porque a gente vai tratar da dor, a gente chega na tua mão e você fala da vida da gente, né? Você não fala da nossa dor, né? Fala, gente, obrigado pela participação, Pedro. Pedro, é meu amigo, meu irmão de jornada, gente. E é uma honra estar aqui participando com vocês desse programa, podendo trocar essa ideia durante esses próximos minutos que nós vamos ficar juntos. Eu me chamo Sérgio Henrique, eu hoje estou com 55 anos de idade, sou casado, a minha esposa se chama Márcia, eu tenho dois filhos, se chamam Henrique e Enzo. Hoje meus filhos são estudantes de medicina. Nós temos uma questão muito comum dentro da nossa família, que é a nossa capacidade de espiritualidade. Nós trazemos isso dentro da nossa vida, dentro da nossa cultura, dentro da nossa crença, sabe? E isso é uma coisa que me fortalece todos os dias. E não é por acaso que você que está assistindo a gente nesse programa agora está aqui e vai participar conosco durante esses próximos minutos. O Pedro, esse cara que está aqui na minha frente, gente, esse cara é um cara, a gente chama isso de pessoas iluminadas. Sabe quando a gente chama uma pessoa assim, uma pessoa iluminada? Nós vamos falar sobre isso hoje. O que que é iluminação, o que que é frequência, o que que é sentimento, o que que é emoção. Mas você me fez lembrar, cara, quando eu te conheci, Pedro, o dia que você esteve na clínica e você veio com isso. Hoje, gente, né, é, eu sou formado em fisioterapia, a minha primeira formação foi em fisioterapia. Eu entrei na fisioterapia porque eu tinha um projeto de me tornar empresário. Mas como assim, Sérgio Henrique? Você entra na fisioterapia para se tornar empresário? Pois é, porque desde cedo eu entendi que eu gostaria de fazer negócio com pessoas, de lidar com pessoas. E aí, para lidar com pessoas, eu precisava me conectar com pessoas. Para você se conectar com pessoas, uma das formas é você entender de gente. Para você entender de gente, você tem que entender de emoção. Então, olha aí como nasceu o DNA das emoções. As emoções me fazendo me conectar com pessoas, me fazendo atender pessoas, me fazendo ter negócio com pessoas. Ou seja, tratar, cuidar, transbordar, né? Alinhar e, por que não, né? Acompanhar as pessoas dentro desse processo. E é isso que eu faço hoje, isso que eu tenho a oportunidade de estar trocando aqui com vocês. Foi através desse projeto de conhecer pessoas, de tratar pessoas, de conectar com pessoas, que eu conheci esse cara incrível aqui, que é o Pedro, que é o meu anfitrião aqui hoje da noite. Então, Pedro, o DNA das emoções, ele começa assim, com a minha necessidade de me conectar com pessoas, porque desde cedo eu entendi que se você entender de emoções, você vai chegar nas pessoas, ou seja, você vai ter que entender de gente e você vai gerar esse tipo de conexão. Quando você está dentro da conexão, a gente tem uma coisa que eu digo que é o CGV. Nós vamos falar sobre isso hoje, que é a consciência geradora de valor. Com essa consciência geradora de valor, você consegue desenvolver a sua prosperidade, você consegue desenvolver a sua qualidade de saúde, você consegue desenvolver a sua condição de balanceamento na vida afetiva familiar e, por que não, você vai ter a gestão
na sua capacidade de espiritualidade. Esses nossos níveis de, né, organização e gestão, vida pessoal, vida profissional, crescimento, de prosperidade, riqueza, vida afetiva, né, é, saúde, espiritualidade, esse é o nosso mapa. Esse é um resumo do nosso mapa. E isso está dentro do que nós vamos conversar aqui hoje, né? Pô, muito obrigado pela explicação aí. Eu sou suspeito, né? Porque eu sou aluno do Sérgio, né? Assim, não só eu, mas muita gente. A gente tem que falar sobre nova era, né? Sobre o que está É, chegando no mundo, sobre essa energia toda que está acontecendo aqui. Muitas pessoas ainda não se conectaram à colaboração, né? Que a gente chama, que a gente precisa trabalhar para o próximo também nessa nova era vindoura aí, que já está batendo a nossa porta. E o Sérgio é um cara desse que ensinou muito a gente sobre isso, né? Criou esse projeto Pix para Todos, que é um projeto que a gente tem uns 40 terapeutas, normalmente, que atendem mensalmente, de forma gratuita, e que tudo vem desse ensinamento que é a importância. Qual a importância para você da colaboração na vida do próximo? Para a nossa saúde, o que você vê nos teus pacientes em relação a isso? ó, a colaboração, eu vou dizer para vocês, gente, eu vou voltar na minha linha do tempo aqui e vou dizer para vocês o seguinte, tá? Eu vim do subúrbio, lá de Del Castilho, e teve uma época da minha vida que eu precisei me virar junto com a minha mãe, a gente estava passando por uma dificuldade, eu estava com 14, 15 anos de idade, e eu fui trabalhar no supermercado. Eu comecei minha carreira profissional com 14 anos de idade no supermercado como empacotador. E eu fui seguindo essa carreira de empacotador até, né, empacotador, assistente de loja, depois vendedor e subgerente. E quando eu ia passar por uma questão de gerência, eu descobri que aquilo não era a minha vocação. Eu não queria trabalhar para o comércio, eu não tinha vocação para trabalhar dentro de empresa, eu queria realmente desenvolver um negócio meu. E a partir desse momento eu comecei a tentar. A minha história começou com uma ideia de me tornar farmacêutico. Eu estava com 20 anos de idade, nós estamos falando aqui, de 1987, mais ou menos. Estava com 20 anos de idade, em 88, e eu falei, eu resolvi sair, eu resolvi desistir de uma carreira de comércio, de gerente de loja. E a empresa que eu trabalhava era a empresa que tinha maior rentabilidade no mercado de alimentos do Rio de Janeiro. Ela estava fazendo uma expansão para São Paulo e para Minas Gerais. Você lembra da Rede Sendas, Pedro? Lembro, claro. Lembra? Então, aqui quem mora no Rio de Janeiro, quem já teve a oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro, no século passado, né, na década de 90, coisa e tal, todo mundo lembra do supermercado Sendas e tal. Eu estava lá. Eu estava lá ajudando a prosperar a Rede Sendas, já como subgerente. E aí eu tive vontade de vou fazer farmácia na época. Tá? Aí eu falei farmácia, me deu um estalo. Em 1990 eu falei assim, cara, vou fazer farmácia. E eu pedi para sair da empresa. Quando eu saí da empresa, né, para fazer a minha vocação então de farmácia, eu fui pego pelo plano Collor. E nesse primeiro momento foi quando eu quebrei a primeira vez na vida. Quando eu quebrei a primeira vez na vida, eu acabei não indo para a farmácia, eu tive que fazer um concurso público e entrei nas Forças Armadas e somente um ano depois eu entrei para a área da fisioterapia. Mas por que eu estou falando isso para você que está aqui assistindo esse podcast? Porque quando você tem uma visão daquilo que você necessita, que na realidade a minha visão naquela época era entrar para a área de saúde, eu gostaria, na minha ideia, eu iria transformar a minha habilidade em transformação de produtos químicos, como se fosse um alquimista, sabe? Fazer fórmulas, fazer, né, produtos para que as pessoas pudessem ter qualidade de vida. E nessa questão de qualidade de vida, elas iam achar o seu equilíbrio. Então, isso estava dentro de uma semente dentro de mim, e essa semente ela tinha sido plantada, mas ela não tinha sido germinada. Eu não tinha ideia de como isso ia construir. Por isso que você muitas das vezes recebe essa informação de uma maneira meio distorcida ou uma maneira às vezes não tão clara, e o caminho ele vai se mostrando para você de acordo com seus posicionamentos.
Na minha cabeça, eu queria ser farmacêutico para desenvolver produtos, para gerar conexão, para poder acessar pessoas e aí fazer negócios. Olha só, a farmácia, a ferramenta da farmácia ser isso. Não pude fazer, porque quando eu entrei no concurso público, eu não tinha tempo para fazer faculdade de farmácia e fui fazer fisioterapia. E a fisioterapia foi a ferramenta que me ajudou a me conectar melhor com as pessoas, me ajudou a me encontrar dentro desse projeto e me realinhar dentro desse mercado. A sua pergunta é pertinente porque ela fala assim, como você vê a saúde no alinhamento das pessoas? A saúde, ela é a principal porta para que você tenha uma condição de resiliência na sua vida. Porque, às vezes, gente, o caminho, ele não é rápido, ele, às vezes, pega uma curva, às vezes, ele dá uma volta. Mas se você tiver saúde, a saúde vai fazer com que você se encontre no caminho. Porque, assim, de verdade, é caminhando que o caminho se abre, sabe? Por isso que eu estou contando para vocês. Eu dei uma volta enorme para poder chegar até aqui onde eu estou hoje. Hoje eu sou um diretor de uma empresa. Nós estamos falando dentro da minha empresa, onde nós temos aqui fisioterapia, odontologia, medicina, temos aqui é, psicologia e temos aqui qualidade de vida das pessoas. Esse caminho que demorou para ser construído, mas ele foi construído com uma base. Qual foi a base? A saúde. É, eu digo que para os meus amigos, meus alunos, meus companheiros, meus colaboradores, né, eu não sou o melhor no que eu faço, mas eu estou muito mais tempo fazendo isso. E isso me faz ter experiências. As minhas experiências naquilo que eu faço são muito grandes. E isso me faz ter o resultado que eu tenho. Então, se você tem experiências, isso é um drive mental. A experiência é um drive mental, porque a experiência mais o seu conhecimento, isso faz você ter resultado na vida. Então, a experiência, para você que está assistindo isso para a gente aqui, deixa eu te falar aqui, ó, olhando nos seus olhos, tá? A experiência é a base de onde você vai desenvolver longevidade no seu projeto, quer seja ele afetivo, quer seja ele financeiro, quer seja ele cultural, cara, não interessa, né? Acadêmico. Você precisa dessa experiência. Experiência e saúde. Saúde, a gente precisa ter consciência. E vamos falar sobre isso, sobre consciência e saúde hoje daqui, né? Toda dor ela tem uma história, né, Pedro? E essa história ela é um comando escondido por trás dessa dor, né? Vou dar um exemplo disso, por exemplo. Vamos dar um exemplo disso. A pessoa que, por exemplo, ela tem uma dor no ombro direito e ela resolve tratar esse ombro direito. Então, o que acontece na nossa vida prática? A pessoa vai com o ombro direito buscar um tratamento médico, fisioterapeuta, né, ou profissional da área de saúde, e ela apresenta a dor no ombro direito. Só que o ombro direito, né, é o local onde a pessoa está apresentando a dor. Não é o local necessariamente aonde existe o problema raiz. Então, quando a gente olha e segue só o instinto da apresentação, da revelação de um local que está inflamado ou que está apresentando uma dor, nós estamos trabalhando muito o micro daquilo que existe. E dentro da área de saúde, com raras exceções, nós somos formados para poder olhar o micro. Nós não somos formados muito para olhar o macro, né? Então, quando você possa pensar que aquela dor no ombro ali, ela pode ter um código, um efeito emocional, um terreno biológico, uma revelação de um conceito oculto que está por trás daquilo ali, aí você começa a olhar para a pessoa. Nós estamos nos conectando com a pessoa, porque o ombro direito ele pode falar que você é um escravo das obrigações afetivas, pode falar que você é uma pessoa, né, que dá conta de tudo, ele chama, né, o autossuficiente noiado, né, uma pessoa que ela dá conta de todas aquelas demandas que ela, porventura, carrega, de obrigações, mas ela está cansada com isso. O ombro direito pode falar que, por exemplo, você está com uma esteatose hepática, um problema no fígado, uma mágoa, uma raiva, uma capacidade de um hábito inadequado, de um vício, né, de fuga, como álcool, droga ou, né, comida gordurosa, fast food em excesso. O ombro direito pode dizer que você está com uma mastigação desbalanceada, que você não aprendeu a mastigar os alimentos corretamente, e o ombro direito pode dizer que você, né, está se sentindo desmotivado porque você está dando demais e recebendo de menos. Cara, então, olha quantos códigos que você pode ter em cima de uma articulação. Estou dando um exemplo de uma articulação aqui, para que você possa começar a pensar que seu corpo ele é um sensor. E esse sensor vai fazer com que você possa receber essa mensagem
existem três formas de você receber essa mensagem. O mensageiro, ele chega como dor, ele chega como uma doença, ou ele chega como uma paralisação total dessas funções. Então, você vai recebendo esses comandos, né? Toda dor, toda doença, ou um acidente, né, que eu chamo de paralisação, eles trazem por referência esse tipo de conexão que a gente precisa aprender com a natureza, com o universo, com a nossa conexão com o que está acontecendo aqui fora. É isso, né? Bom, você falou coisas importantíssimas. Você falou primeiro, assim, a questão da resiliência que eu guardei, o quão é importante a gente poder dar à vida a sabedoria que ela tem, que normalmente é muito maior que a nossa, né? Que você, ao percorrer um caminho, não necessariamente você vai percorrer o caminho que você imaginou, porque a vida vai ter um outro caminho Uhum. que vai te fazer aprender mais e que você tem que ter a saúde e a resiliência para falar, poxa, mas eu achei que eu ia em linha reta aqui e de repente o cara, né, a vida está me mandando fazer uma curva para cá, mas se a vida está te mandando fazer uma, pelo menos na área espiritual, a gente aprende muito isso também, porque a gente precisa aprender a ouvir, né? E isso que você falou também, outra coisa que eu vou buscar lá da tua fala, que é importante para quem está ouvindo, é a se escutar. A escuta é muito importante. Quando o nosso interior fala para a gente, existe assim, no mundo automatizado que a gente vive, a gente tem uma tendência a falar, isso é besteira, vem uma intuição e você fala, e na verdade não é besteira. Você tem que se ouvir, mas para você se escutar, você tem que começar a se conhecer, se respeitar e estar bem com você, para poder ouvir o que você tem para falar para você mesmo, que, assim, me corrija se eu estiver errado, que talvez seja o primeiro caminho que a gente tem para a nossa saúde integrativa plena, né? Que é uma conexão conosco, né? Com o ser individual e único que nós somos, para poder depois interagir com o nosso ecossistema, ler-se tudo que está ao nosso redor, né? Pô, esse negócio de escutar é muito, muito bacana, né? É. Mas acho que as pessoas, elas precisam ter esse tipo de referência. A referência, ela vem pelo ambiente, ela vem pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela experiência e conexão que a gente faz, né? Eu tô lembrando aqui que esse nosso encontro aqui me faz muito vir ao passado, me traz boas lembranças do passado, né, da minha vida. Quando eu era empacotador, vou voltar aqui na casa de Sendas, cara, eu odiava fazer aquilo. Eu odiava ser empacotador. Tanto é que se você falar, uma coisa que eu não gosto de fazer é empacotar nada. Até hoje eu empacotei tanto na minha vida que eu já falo que não gosto. E naquela época eu ficava ali empacotando, cara. E eu ficava imaginando uma pessoa, um padrinho, tinha um padrinho oculto falando comigo. Eu falava assim, não, pô, isso aqui é só passageiro. Deixa eu te mostrar aqui o futuro do presente para você. Olha como é que você vai ser no futuro. Ele ficava falando isso para mim. E eu não acreditava nesse padrinho, nesse amigo oculto. E de tanto ele ficar repetindo que eu ia ser uma pessoa de sucesso, que eu ia ter uma família incrível, que eu ia desenvolver o transbordo na vida das pessoas, que nós íamos poder fazer com que a colaboração e o crescimento e a espiritualidade pudessem acompanhar a vida não só dos meus, mas dos seus também, cara. Aquilo foi entrando, cara. Foi entrando, foi entrando, foi entrando. E em determinado momento da minha vida eu tinha evoluído, já tinha saído daquela posição que estava me incomodando, e já estava em outras de crescimento, e quando eu percebi que eu estava em movimento de crescimento, esse meu padrinho acabou sumindo, desaparecendo. E aí que eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, vou contar aqui nesse podcast. Quando eu tive 40 anos de idade, quando eu fiz 40 anos de idade, cara, eu me lembrei desse meu padrinho. Só que aí que tá o detalhe, cara. Eu me tornei esse padrinho. Naqueles meus 40 anos de idade, eu era o cara que transbordava, que conhecia o mundo, que tinha uma família incrível, um trabalho que eu adorava, que adoro, e as pessoas ao meu redor são as pessoas que eu escolho ter, cara. Era isso que o cara me falava. Por que que a gente está falando sobre isso aqui? Porque você, eu, todos nós temos essa pessoa internamente. Nós chamamos ele de self, o nosso self. É o nosso. Algumas pessoas dizem que é anjo da guarda, outros falam, né, que é a nossa consciência, né? Nós chamamos dele as emoções do nosso self. Essa energia vital, que ela tem uma frequência alta de iluminação, por isso que a gente fala assim, olha, de vez em quando a gente encontra um ser iluminado,
né? O que é um ser iluminado? Na escala Hansky, né, de frequência, o ser iluminado é que está vibrando acima de 600 Hz. É uma pessoa que já está feliz da vida, que é uma pessoa que tem paz de espírito, uma pessoa que já transborda na vida dos outros. Então, assim, esse é o movimento que nós temos nesse self que nós temos dentro de nós. Então, como é importante nós termos pessoas ao nosso redor que sejam positivas e falem a nossa linguagem, que tenham um coração ensinável, para que a gente possa estar sempre construindo, trocando, evoluindo e alinhando com esse projeto, né, Pedro? E você é um desses caras que eu faço questão de ter do meu lado, que traz esse nível de frequência na vida das pessoas, né? Eu conheço Pedro, gente, há algum tempo, e, né, e nesse momento, né, Pedro, eu também sei que você está vivendo um ápice espiritual na sua vida, né? Como é que é para você esse momento espiritual, né? Já que nós temos um self, nós compartilhamos da mesma capacidade de pensamento, nós temos esse self interno. Como é que é esse self para você? Como é que ele tem se revelado para você? Como é que você tem buscado ele? Olha, eu acho que eu recebi uma grande ajuda sua nesse processo, né? Se lembra quando eu cheguei lá, eu tive um processo depressivo muito grande na minha vida, assim, sabe? Aquele momento que rui o teu chão, que você não tem trabalho, tudo que você escolheu fazer, assim, naquele momento não estava dando certo, e a saúde também você também não consegue se relacionar. Eu tive uma separação muito dolorosa e acabei entrando num processo depressivo, né, assim. E a busca para o meu self começou, na verdade eu já venho de busca espiritual desde os 18 anos, né? Eu nunca me contentei, né, com essa questão de apenas ser bem sucedido financeiramente, sabe? Eu sempre quis alguma coisa a mais, eu não sabia o que que era, assim, mas algo dentro de mim falava. Mas eu não sabia qual era o caminho. O primeiro norte que eu tive na vida foi música. Eu comecei a ser músico tarde, né? Assim, eu nunca tinha tocado um instrumento até 22 anos, tinha começado a trabalhar com 16 e totalmente fora. Comecei no mercado financeiro, enfim, assim, tive, tive dificuldades assim, muito grandes no meu caminho. Por isso que eu me identifiquei tanto com o que você falou sobre resiliência e sobre a capacidade que a gente tem de se desenvolver internamente, de ser maleável em relação aos caminhos que a vida dá para a gente trilhar, porque nem sempre são os caminhos que a gente achava que iam ser, né? Então, assim, eu tenho. E a saúde entrou, a saúde e a espiritualidade entraram como um raio, assim, dentro de mim, nesse céu. Porque eu já estava num caminho espiritual forte quando eu te conheci, e você me chamou para fazer aquela pós-graduação com um grupo todo ligado à saúde, e isso entrou dentro do meu ser de uma forma que mudou toda a minha química interna, né? Que a gente está falando de vibração, né? Assim, eu vibrava lá embaixo e que de repente, pô, caramba, a gente, através de serviço social, atendemos pessoas, você vê que você pode ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que eu queria até que você falasse também uma coisa que você nos ensina, mas é bom falar sobre esses chips que a gente tem dentro da gente, até porque eu quero que você fale sobre uma coisa importante também dentro desses programas que a gente vem já internamente dentro de nós, porque você foi funcionário público. Então, você teve aquela questão da segurança financeira na tua vida, que é uma coisa que muita gente busca, e quando chega nisso, vê que não consegue criar, que não passa dali, e isso traz consequências para a saúde das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência assim, no Exército e no serviço público, com aquela estabilidade de emprego, quando você resolveu largar tudo isso, os impactos disso na tua saúde e até na questão do teu consultório, quando você vê as pessoas, né, essa coisa do chip que a gente tem que ter, a gente busca segurança, a gente busca reciprocidade, a gente busca, né, aceitação, né, enfim. Fala um pouquinho sobre isso assim, para o pessoal, porque É, beleza. Ó, gente, resiliência, na realidade, o conceito de resiliência
é você ter a capacidade de se adaptar sem perder sua essência. Então, a essência é essa, a gente chama de linguagem comum que a gente carrega, unidade de palavra. É você ter o coração ensinável, é você ser leal e você conseguir, ter essa conexão com as pessoas de uma maneira ampla e restrita. Então, assim, quando eu estava construindo esse meu projeto, que eu falei para você, que o meu projeto era me conectar com pessoas para fazer negócios, né? E aí eu queria, esse fazer negócios era de você estar, né? Estar fazendo network, ou seja, você estar com as pessoas. Hoje eu falo com 1.100 pessoas todos os dias pelo WhatsApp, todos os dias. Todos os dias estou falando com mais de 1.000 pessoas, cara. É uma coisa que eu faço com facilidade, adoro fazer. Além de atender aqui, é trocar essas ideias e transbordar na vida das pessoas. Quando esse projeto estava se desenvolvendo, a resiliência, uma das coisas que eu aprendi é que quando você não faz o que você gosta, você adoece, cara. Então, se você está trabalhando no mercado financeiro, por exemplo, ganhando muito dinheiro, mas você não gosta daquilo, é uma questão de tempo o seu organismo de se manifestar e te mostrar que aquilo ali não é um ambiente que você vai se desenvolver, porque dentro de nós, essa tal da essência, ela vai estar sempre em primeiro lugar, cara. O nosso DNA, ele tem algo em comum de todos os seres humanos, independente, né, dos cromossomos, gênero, etc. Nós temos crescimento e colaboração. E eu fui para o serviço público, porque a minha ideia era ser farmacêutico, eu fui confiscado na época do Collor, estava sem emprego, eu tinha pedido para sair, e que me restou da época fazer um concurso público, eu passei, eu entrei nas Forças Armadas. E aí, quando você entra nas Forças Armadas, né, eu já não conseguia mais ser farmacêutico, eu fui fazer a faculdade de fisioterapia. E eu estava lá no terceiro período da faculdade de fisioterapia, o fisioterapeuta da época do quartel, que ele era um técnico de fisioterapia, ele teve um câncer de próstata e saiu e eu fui sacado para trabalhar na fisioterapia. Eu, no terceiro período, tive que me virar e entender como era a fisioterapia e atender os meus colegas de farda na época lá, né? E essa experiência, para mim, ela só se repetia, porque eu já, desde quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu já tinha sido antecipado a desenvolver essas habilidades de resiliência, né? Você se adaptar às dificuldades, essas coisas. Aí você entende, Pedro, que o caminho ele vai se mostrando, né? Quando você compra essa habilidade, isso é uma resiliência, gente, é um drive, cara, que você compra. Como é que você compra isso? Eu quero comprar resiliência, experiências, ambiente, pessoas, cara. Você tem que comprar desse jeito. Você vai andar com essas pessoas que já são resilientes, né? Você vai desenvolver essas experiências, você vai frequentar esse ambiente. Eu já frequentava um ambiente de resiliência. Eu já frequentava com pessoas que tinham que se adaptar o tempo inteiro. Eu já tinha isso dentro já do meu drive, já estava acionado, meu caminho neural já acontecia. E dentro dessa experiência de ser fisioterapeuta dentro de um serviço público, eu já entendi que eu precisava fazer o quê? A habilidade técnica. Porque para você ser um perito hoje, por exemplo, você precisa de 10.000 horas para você ser um perito naquilo que você se predispõe a fazer. Eu tenho 59.000, eu tenho 59.000 horas hoje de trabalho na minha vida. Eu tenho 30 anos de formado. Então, são 89.000 atendimentos que eu já fiz até hoje. Então, assim, quando eu decidi que eu precisava ser perito, eu falei, eu preciso de 10.000 horas naquilo que eu desejo fazer. Então, eu comecei a desenvolver essa habilidade dentro do Exército com muita gente. Eu tive a oportunidade de atender muita gente. Nessa de muita gente, era muita repetição, gente. Era muito braço, era muito cotovelo, era muito joelho, era muita coluna. Então, eu chegava às 7 horas da manhã no quartel e saía às 10 horas da noite. O expediente acabava às 4, eu saía às 10 da noite, cara. Por quê? Todo mundo falava assim, cara, isso é maluco, coisa e tal, você não está ganhando nada trabalhando mais. Eu estava ganhando. Eu estava ganhando o quê? Habilidade. Habilidade. Isso é uma coisa que você tem que comprar. Habilidade você compra, sabe? Você vai lá e para você comprar habilidade, você precisa de uma coisa chamada tempo. E você precisa de uma coisa chamada produto, cara. Produto humano. Eu precisava disso. E nessa, as Forças Armadas, o Exército me deu. Eu servi durante 10 anos no Centro de Capacitação Física do Exército, que é na URCA. Tu conhece ali? A URCA? Conheço. Conhece lá o Centro de Capacitação Física, o Forte São João?
Não, eu conheço Forte, que inclusive o meu alistamento foi lá, né? Então, Então, eu passei por ali. é lá que eu trabalhei durante 10 anos, 10 meses, 10 dias. Eu fiquei lá, mas com o objetivo, a minha carreira militar, ela foi muito baseada, e eu deixava isso muito claro, apesar de os meus companheiros lá não entenderem, né, todo mundo vivia numa época que a gente passava por uma transição muito difícil na época financeira, porque existia muitos planos de inflação, né? Eu passei pelo processo Collor, depois ali o Fernando Henrique, né? O presidente Fernando Henrique, a carreira militar ficou 7 anos sem ganhar aumento de salário, existia muita alterações financeiras no mercado, então assim as pessoas no país nesse momento elas viviam o brasileiro em si, nós somos já condicionados a viver essa pressão de instabilidade, né? Nós já nascemos na instabilidade, né, nesse negócio. Naquele processo ali, o serviço público era algo confiável, era algo certo, né? Mas existia uma frase que me incomodava muito, falava assim, não sei se você já ouviu essa também, né? O certo, como é que é? Você falava, cara, eu até esqueci essa frase, eu nem escuto mais ela, cara. Como é que era? O pouco mais é certo? Não tem uma coisa assim que fala, Pedro? É, Mas isso é, ó, eu sei, eu, não, sei- eu sei do que você está falando, mas é uma coisa meio, uma frase meio conformista, né? Assim, que você quer né? falar. Como é que é? Antipouco, como é que eles falam aquela frase, cara? Como é que era? Eu já não falo essa frase há Melhor tanto pouco do tempo. que nada, né? Melhor pouco do que Muito nada. que É uma coisa meio nada. assim, né? É, melhor o certo do que o duvidoso, né? Não tem uma coisa assim? É Melhor o certo. melhor o certo que o duvidoso, exatamente. Isso. Essa frase Melhor. isso é um chavão que e eu acho até o contrário, né? Às vezes o duvidoso, né? A gente na vida tem aquelas bifurcações Ah, cara. que, que, que a vida coloca para Mano. gente e você tem um negócio que você enxerga totalmente ali o que vai acontecer e tem outros que você não enxerga nada, só tem um dedinho fazendo assim para você, ó, vem por aqui e você fica Cara, com eu aquele vi frio isso na barriga. mais. Hã? Eu vi isso demais, cara. Melhor o certo do que o duvidoso. Eu vi isso demais na minha época, na sua vida. Quer dizer, eu tive até dificuldade de acessar isso na minha memória, porque eu já não falo isso há tanto tempo, cara, que eu nem lembrava mais disso. Mas essa história do melhor certo do que o duvidoso é uma coisa que, naquele momento, naquela época, naquela década, era uma coisa muito poderosa, né? Você tem um serviço público, era uma coisa glamourosa. Minha mãe olhava para mim, eu via o olhar dela, tipo assim, poxa, meu filho tá seguro, cara, seguro. E eu pensava assim, que, né, eu não quero isso para mim. E uma das dificuldades que eu tinha era quebrar esse padrão dessa construção sistêmica que eu carregava dentro de mim, e em todas as minhas gerações, até onde eu tive contato de informação, ninguém na minha família era dono de empresa ou proprietário de algo ou, né, é, Empreendedor. empreendedor, né? É um empreendedor. Todo mundo trabalhava para alguém ou trabalhava para o governo, cara. Então eu venho de uma casta que, pô, você, cara, vai trabalhar para o governo ou você vai trabalhar para alguém. E trabalhar para o governo era uma questão de segurança. Segurança, sabe? Eu vi muito isso, sabe? E isso jamais fazia parte da minha escolha. E, e no Exército eu tive essa oportunidade de ter esse tipo de é, eu tive eu tive essa oportunidade de ter mão de obra para poder me qualificar. Eu digo o exército, ele me trouxe duas coisas. Ele me trouxe a possibilidade de eu desenvolver o meu drive de habilidade técnica, que foi lá que eu aprendi a avaliar mais rápido, a desenvolver a habilidade de enxergar coisas de uma maneira mais ampla e de perceber que existia um padrão neuroanatômico de um código nas dores e doenças. Porque eu atendia 30, 40 pessoas por dia, cara. E eu realmente eu vi que existia padrões repetitivos. Por que o cotovelo do direito daquela pessoa dói? Aí eu atendi uma pessoa com uma dor no cotovelo. Aí parecia, daquele dia eu tinha 4 pessoas com dor no cotovelo direito. E assim, parecia que era mensagens, mas na realidade parecia não, eram mensagens que vinham e falavam. E as pessoas comentavam, gente, comentavam histórias de vida sobre aquelas dores
que eram repetitivas, sabe? Que eram repetitivas. Então, por exemplo, a pessoa chega com uma dor no cotovelo. Daquele dia eu tinha 3 pessoas com dor no cotovelo. E aí eu comecei a fazer uma coisa chamada pergunta. Eu perguntava para ela, fulano, por que você está com essa dor no cotovelo? Ah, não, porque eu bati com essa dor no cotovelo. Tá, então me conta, o que está acontecendo na sua vida nesse momento aí? Aí a pessoa me falava que ela estava passando por um processo de dificuldade de comunicação com uma pessoa dentro da casa dela. Ou seja, a ferramenta pergunta que eu instalei na minha vida nesse momento me ajudava a entender da conexão que eu queria fazer com a pessoa. Olha só, né? Eu tinha mão de obra, eu tinha a dor, a doença ou o acidente, que era o mensageiro que a pessoa trazia, e eu colocava a ferramenta pergunta ali. E essa pergunta me levava a um segredo. E quando eu tinha o segredo, eu já tinha a conexão das pessoas. Toda vez que você conta um segredo para alguém, ou você abre o seu coração para alguém, aquela pessoa que está na sua frente já ela não é uma prestadora de serviço. Ela é um colaborador da sua vida, cara. E eu me colocava nessa posição, me coloco até hoje. Né? Eu vou para colaborador da vida. Eu me amarro nessa posição, cara. Essa posição é a posição que eu quero ficar. Quero ser o colaborador da tua vida. Né? E aí, nessa colaboração da vida que eu me colocava ali, cara, eu começava a pegar os códigos. E aí começou a vir, né? Você já me conheceu já, assim, meio que com o DNA das emoções. Quando você já veio, né, na fase da minha vida, se eu não estou enganado, né, eu já falava com você sobre essa linguagem de DNA das emoções. Mas antes de DNA das emoções, era chamada de linguagem não verbal. Era linguagem não verbal, que eu botava LV, linguagem não verbal do corpo, LVC, linguagem, né, LVC. Eu chamava de LVC, linguagem não verbal do corpo. Aí começaram a dar nomes, e um dia veio o DNA das emoções. Chegou e falou assim, olha, você tem que falar do DNA das emoções. Por quê? Porque a emoção, ela é o, a energia, ela é a representação que faz com que você conecte com as pessoas, que vai fazer com que você gere esse tipo de negócios com ela. Ou seja, esse negócio é você construir histórias e se colocar como um colaborador na vida delas. Então, o que que eu faço hoje? Eu sou um colaborador da vida das pessoas, independente do título que eu carregue, independente, né, da especialização que eu tenha, eu sempre me coloco como colaborador na vida das pessoas, cara. É essa posição. Quando eu entendi essa minha missão, né, de cuidador, cuidador não é no sentido de você cuidar da dor da pessoa, não. Cuidador é de você ser um curador dela, né? Um curador. Eu vou cuidar de você. Eu vou te ajudar a você a liberar essa dor, te mostrar o mensageiro e te acompanhar nessa jornada. E essa é a grande sacada que eu gosto. E aí que eu entendi que o caminho ele é tortuoso, mas chegava sempre no mesmo lugar. Então por que você está falando tudo isso, Sérgio Henrique? Porque você precisa ter visão, cara, na vida. Uma das coisas que você precisa ter é visão. A visão ela tem que estar clara para você. Mas como é que eu faço para ter visão na vida? Cara, você primeiro vai ter que destravar a sua capacidade de comunicação com as pessoas. Você vai ter que frequentar os ambientes onde as pessoas elas tenham esse poder de frequência. Porque é muito ruim você estar do lado de uma pessoa tóxica, cara. É muito ruim. Você viver num ambiente tóxico, cara. É muito ruim. Se É você não contagioso, consegue né? você não consegue, né, mudar de nível quando você tem uma pessoa tóxica do seu lado, quando você está num ambiente tóxico, você não vai conseguir. Você precisa entender que o ambiente é um dos maiores limitadores da vida das pessoas, né? Um dos maiores bloqueadores que tem de um formador de doença é o ambiente, cara. Não é nem só a pessoa que está do teu lado, é o ambiente que você vive. E a partir disso, você vai ter que viver essas experiências, cara. O que é viver uma experiência? É você se permitir deixar, inclusive, o oculto falar com você, no sentido de colocar na sua agenda uma proposta de você conhecer pessoas, porque assim, são essas pessoas do network que vão gerar oportunidade. Então, o Então, o que que o o exército exército me me trouxe trouxe a segunda segunda vez? vez? A A segunda segunda coisa que coisa ele que me ele me trouxe, a trouxe, a Márcia, Márcia, minha minha esposa. esposa. Estou casado com ela há 27 anos, né? E aí, essa história, essa condição, né, o exército me trouxe a habilidade da minha capacidade de construção e a minha conexão. Tá? E como é que você faz isso? Eu me lembro, cara, que tinha um cara chamado Pinheiro, né, que era um sargento da aeronáutica, e
eu não conseguia acessar a Márcia, eu conseguia acessar esse cara, que eu atendia esse cara, e esse cara se tornou um paciente meu, acabou se tornando um amigo assim, conhecido. Eu falava, ele trabalhava com ela, eu falava assim, ó, fala com ela que eu vou casar com ela. Cara, eu nem falava com a Márcia, eu já falava que ia casar com ela. E aí eu fico imaginando, se esse cara não aparecesse na minha vida, se eu tirasse ele desse sacado, desse momento, a Márcia não estaria comigo, meus filhos não estariam comigo, eu não estaria nessa empresa. Então, olha a importância de você se conectar com as pessoas. Olha a importância de você ter esse network. Olha a importância de você ser destravado para você ter a oportunidade de deixar esse mundo, né, oculto, ou seja, do ambiente influenciar sua vida. Quantas pessoas hoje elas não têm a consciência de poder viver esse extraordinário porque elas são fechadas dentro do seu mundo, dentro da sua tecnologia individual, dentro da sua conversa interna. Quer ver um exemplo disso? A depressão. A depressão faz isso. A depressão faz com que você se desconecte do seu brilho nos olhos, das pessoas ao seu redor, das oportunidades de você construir esse network, essa conexão. A depressão, o primeiro passo da depressão é te afastar das pessoas. Segundo, minar a tua energia e fazer você ficar sem vitalidade. E terceiro, morrer. Porque a pessoa deprimida, ela não quer falar com ninguém, não quer sair de casa, não quer ver a luz no dia, perde o brilho nos olhos, para de comer e morre de inanição. Esse é o papel da depressão. E como é que a pessoa se livra da depressão? Desbloqueia a tristeza, que era uma tristeza que não foi tratada, que virou uma insatisfação que não foi regulada, que virou uma contrariedade que ficou íntima. E aí, por fim, virou uma depressão. E olha só, tudo é emoção, cara. Tristeza, insatisfação, contrariedade, aí no fim vem a doença. A depressão é uma doença, já não é mais uma emoção. Ela Ligado ao passado, né? Ligado ao já é, passado da gente. É carregar o passado, né? Também amarrado pois é, no nosso corpo. É como querer andar com uma âncora amarrada na gente. A gente não consegue pois é. andar. Mas olha, cara, não tratou a tristeza, cara. A tristeza não foi tratada. Começou com uma tristeza que eu não tratei, ela não sarou, que virou uma satisfação, que eu, pô, deixa para lá, e aí que vira uma contrariedade, aí eu estou contrariado agora, e essa contrariedade ela já é mais profunda, pesada, já é mais difícil de você acessar, porque ela vai, né, lá para o seu intestino, né, fisiologicamente acontece isso, a pessoa fica triste, né, começando, ela tem uma doença de pele, ou está com uma alergia, ou ela fica com uma rinite, uma sinusite crônica, ela vai tomando um remédio, vai suprimindo aqui e ali, aí daqui a pouco ela, né, vira uma satisfação, aí ela começa a ter refluxo, começa a ter má digestão, aí ela, dessa insatisfação, passa a ter uma contrariedade, uma disbiose, para de produzir serotonina, para de produzir dopamina, para de produzir acetilcolina. São os três neurotransmissores que mais o intestino fabrica: serotonina do bem-estar, dopamina da motivação e acetilcolina do aprendizado. Então a pessoa não quer mais aprender, então não vou me conectar com mais nada, não vou mais. Isso não me interessa, eu perco o brilho nos olhos. Serotonina, bem-estar, cara, a pessoa que já está ferrada de dor em todo quanto é lugar, porque está inflamado o corpo pra caramba, né? E a dopamina. Para que eu vou levantar na cadeira da bunda? Por que eu vou levantar a bunda da cadeira, quer dizer? Por que eu vou levantar do sofá? Por que eu vou levantar da cama? Não vou ficar aqui. E isso são os nossos neurotransmissores, são as nossas capacidades de farmácias internas que deixam de ser produzidas. E aí a depressão ela ganha forma, ganha vida e acaba, né, é, matando. A depressão mata. Hoje o Brasil ele tem um índice enorme de mortes de depressão. O Brasil é um dos países que tem cerca, acho que se não me engano, mais de 20 milhões de pessoas deprimidas. Isso cadastradas no DataSUS já. Então, olha o quanto de pessoas que perderam o brilho nos olhos, que já não tem mais a motivação e já estão desconectadas dessas possibilidades né, de crescer e colaborar. Agora vamos entrar numa outra questão bem difícil aí, que é a ansiedade, né? E assim, e aí você traça um paralelo entre a ansiedade e a depressão, né? Com a falta de presença, falta de viver o presente, né? A pessoa que vive um percentual mínimo da própria vida no momento presente e um percentual gigantesco no Uhum. passado ou no futuro. No futuro, esse que nem aconteceu ainda. Pois é.
Cara, existe uma conta matemática que a gente faz, né, que ela é muito legal, que fala assim, ó, se você está mais de 10% do seu dia pensando no passado, você já está com forte índice de se tornar um deprimido. Se você já está mais de 20% do seu dia pensando no futuro, você já tem uma porta enorme de possibilidade de você ser um ansioso. Que a conta é essa, cara. 10% no passado, 20% no futuro, 70% no presente, cara. Mas como é que eu faço isso, gente? Como é que eu me aterro no presente, cara? Desafio. Desafio na sua vida. Você tem que ter desafio. Mas desafio. O que é um desafio, Pedro? Desafio, cara, é a pessoa fazer aquilo que ela não dá conta. Quando eu faço a coisa, quando eu me proponho a fazer algo que eu dou conta, isso não é desafio. Isso é planejamento. Isso aí é ação, ação já presumida, cara. Desafio é aquilo que a nossa alma ela está aqui dentro, cara, presa, querendo voar, igual uma nave espacial, mas o corpo está retido. Quando eu começo a ter essa briga entre coração e cérebro, eu não dou espaço para isso. Então, quando você se promove a ter desafios na sua vida, você vai ter essa âncora no presente. Mas como é que eu posso fazer isso? Resultado, cara. Resultado. Resultado cura. Então, se todo dia, você à noite, você valorizar, agradecer o micro resultado que você teve hoje, se você que está aqui agora assistindo a gente, você chegar em casa e você começar a agradecer o seu resultado, micro, você vai começar a desenvolver uma coisa que a gente chama de performance cerebral. Seu cérebro vai aprender que você é um gênio, uma grande pessoa, uma pessoa extraordinária, porque você tem todo dia resultado. O nosso cérebro ele é programado para que a gente cresça. Só que nós somos treinados para que a gente estabeleça um equilíbrio de segurança, ou seja, para que a gente não cresça, para que a gente só ajuste, né, território de segurança. Então, quando você começa a desenvolver, né, e profetizar aqui, né, reconhecer os seus micro-resultados, você se permite o seu sistema, ali eu estou falando aqui da capacidade neural, o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo, a amígdala cerebral, cara, a desenvolver desafios. E esses desafios é onde o ser humano ele entra para poder romper com aquilo que se chama medo, cara. O medo. Porque o medo é o maior ladrão de alma que nós temos, sem dúvida nenhuma. É o maior ladrão de alma. Então, como é que. Vamos falar de novo para você entender completamente. Se todo dia você está me dizendo, Sérgio Henrique, que se eu chegar e, e eu valorizar esse meu micro resultado de hoje, eu estou abrindo o meu cérebro para desafiar, para que as minhas performances neurológicas possam construir aqui caminhos extraordinários na minha vida. Eu estou afirmando que a regra é essa. E isso vai fazer com que você possa ficar só 10% no seu passado e só 20% no seu futuro, cara. Porque se você ficar mais do que isso, você vai ser ansioso. Se você ficar mais do que isso no seu passado, você vai ser deprimido. Então, cara, fica no presente, cara. Ancora no presente. Como eu faço? Olha o seu resultado aqui agora. O que que você... todo dia eu vou chegar em casa, eu tenho esse treinamento lá em casa. Todo dia a gente chega em casa, na hora da janta, a gente conta um para o outro ali, ó, como é que foi o seu desafio de hoje, o que que você venceu? Seu desafio de hoje foi qual? Ah, meu desafio de hoje foi esse, meu desafio de hoje foi esse. E Meu não importa o desafio de tamanho, né? menos, não E, importa, cara. Zero tamanho, não interessa, cara. às vezes você Desafio. conseguiu fazer uma pequena gentileza que você não está acostumado a fazer, e isso já é uma vitória dentro do seu processo evolutivo como ser humano. E você fala, cara, hoje eu consegui dar um bom dia para um cara que eu teria xingado há pouco tempo atrás, não sei o que. Assim, eu estou dando um exemplo bem trivial, porque às vezes as pessoas hoje em dia associam muito sucesso a grandes coisas, né? E o que você está falando é justamente são as pequenas vitórias, né? Assim, são as pequenas conquistas, mas que são diárias e que a gente às vezes nem olha para elas e que a gente tem que valorizar um pouco mais elas. Estou errado? Não, o desafio é esse. Por exemplo, meu desafio hoje era fazer a performance na natação em menos tempo. Eu saí de casa, eu nado cerca de 40, 50 minutos, eu tinha 20 minutos para nadar. Eu falei, eu vou fazer nesses 20 minutos o mesmo tipo de treino que eu faço nos meus 40, cara. E eu fui lá e fiz, cara, sabe? Hoje eu tinha menos tempo, estava programado e eu me desafiei para isso. Então, quando eu vou chegar em casa hoje à noite, eu vou compartilhar isso na mesa. E aí meu cérebro ele começa a aprender que ele é poderoso.
você começa a mostrar para o seu sistema neural, suas células começam a te ouvir, entendendo que você pode mais, que você consegue mais. Então, aquelas informações que vêm do mundo externo, que fala que você não vai conseguir, que você não merece, que você não tem permissão, isso começa a perder força dentro de você. Porque a sua comunicação interna ela fica mais forte. Quando você começa a fazer essa comunicação interna se tornar mais viva, as suas células vão participar e elas querem participar, o seu sistema visceral vai participar e eles precisam, eles estão aqui para te ajudar, cara, o tempo inteiro. E aí a sua respiração ancora no presente, cara. Essa conexão fica muito forte. Aí eu vou entrar num tema para mim que eu acho fascinante, assim. Queria te perguntar, porque o que eu observo muito é a influência que a ótica que a gente tem da vida tem sobre a nossa saúde, a nossa química interna, a comunicação entre as nossas células, os nossos átomos, consequentemente, a nossa saúde integral, né? Porque, assim, se eu olho para a vida de uma forma muito triste, aquilo ali vai entrar no meu sistema elétrico interno e vai, pô, minhas células, o que elas vão falar uma para a outra? Meus átomos, todos os líquidos que compõem É. o meu sistema interno, meu universo, meu micro-universo, né, que está dentro de mim. Pô, fala um pouquinho sobre isso aí. Não, as células escutam tudo que você fala. Essa é a realidade. Isso não é papo de esotérico, não. Isso já é comprovado cientificamente. E se você vai profetizar que não vai dar certo, você já não vai conseguir. Ah, mas eu tenho dizendo que eu tenho que sempre ter esse tipo de pensamento positivo ou imaginativo. Pô, mas o nosso cérebro ele é para isso, cara. Você tem uma área no seu cérebro chamada hipocampo que ele é o chat GPT. Você pode pedir para ele alucinar que ele vai alucinar, cara. Só que o problema é que ele está agregado a uma glândula chamada amígdala, que ela é para te proteger. Então, em vez de você conseguir alucinar para as coisas maravilhosas da vida, você começa a alucinar para as imperfeições que o destino te traz ou que as influências externas te contaram, cara. Você tem uma área chamada amígdala cerebral, que ela abre aos 4 anos de idade, que ela armazena só o que é desgraça, enfrentamento e hostilidade, com a única finalidade de te proteger. E ela está do lado da tua área de alucinação. Pô, então, se você demole, cara, ela vai te sequestrar e ela vai dizer que você não merece, que você não pode, que você não dá conta e que você não tem permissão. É o que acontece com a maior parte das pessoas. O sequestro da amígdala. Ah, mas a amígdala é aqui na garganta. Não, cara, eu tô falando da amígdala que fica aqui no cérebro. É uma Amígdala glândula que cerebral, está. né? A amígdala cerebral, não é essa amígdala que você tem na garganta aqui, não. Isso aqui tem outra função. Aqui é a de defesa bacteriana e fungicida. Aqui não, a amígdala do cérebro está ali para armazenar. Ela tem mais de 200 mil terabytes de potência para armazenar o que for, tá? Então, assim, o que você precisa entender? Se você conhecer do tabuleiro desse jogo neural, você vai entender, primeira coisa, que as células vão te ouvir e elas vão seguir rigorosamente aquilo que você profetizar. Então, como sabedoria, como conselho nosso aqui, você vai fazer o quê? Vai parar de falar mal de você. Porque o pior inimigo é aquele que está aqui, né, profetizando contra. Não é nem o que o outro fala, é o que eu falo de mim. E as pessoas, na maior parte das vezes, elas não têm consciência disso. Elas não têm a menor, né, consciência de que elas passam grande parte do tempo profetizando influências negativas e bloqueios emocionais. Já não bastasse os P's da vida que nos travam, né? Você sabe que são os P's da vida que nos travam, né? A P, gente sabe né? bem, né? Os Professor, P's, professor, político, padrasto, padre, pais, parentes, né? São os Pedros da vida. Pedro começa com P, viu, cara? Mas o Pedro aqui, ele destrava. O Pedro não trava, não, ele está destravando. Pedro é um desbloqueador, né, Pedro? Hoje você é um desbloqueador. Mas, ó, os P's da vida, né? Então, tem chama esses P's, tudo travam a gente, né? Então, já não bastasse esses P's da vida, a gente tem a nossa capacidade de autodestruição, cara. Então, assim, o primeiro passo é você parar de falar mal de você. É treinamento isso, sabe? É treinamento. Quando eu vi isso a primeira vez, é, quem me ensinou isso foi a Márcia. A Márcia que me ensinou isso. Um dia, quando a gente começou a namorar, logo quando começou a namorar, no primeiro, segundo dia, ela chegou pra mim e falou assim, na maior cara de pau pra mim, falou assim, ó, você é uma pessoa muito maneira, mas você fala muito palavrão. Aí eu falei, eu falo palavrão?
Não, eu não falo palavrão, fiquei pensando naquilo, né? E aí no dia seguinte eu fui almoçar, eu era militar na época, como eu falei aqui, eu sentei para almoçar, na hora que eu sentei para almoçar, eu parei para orar e eu só escutava os palavrões da mesa. Foi ali que eu falei assim, rapaz, todo mundo aqui fala palavrão. Aí eu pensei assim, mas eu não falo. Eu não falo isso tudo não, que eles estão falando. E eu saí do almoço, um amigo meu me chegou, um amigo que andava comigo, né? Ele chamava Adilson, e ele chegou para mim e começou a falar palavrão na minha frente, cara. E aí eu falei assim, mas o que que tem palavrão? O palavrão não é que ele seja algo ruim, mas o poder da palavra ali, a expressão, se ela não é bem colocada, ela se torna desnecessária. Quando você fala um palavrão bem colocado, cara, né, ele tem uma conotação de força e de introdução dentro da linguagem. Mas se você fica repetindo isso sucessivamente, desnecessariamente, você perde força. Então, imagina só, né? Não é o palavrão, é a frequência da palavra. A frequência da palavra. Então, E quando aí, você começa a utilizar essa frequência da palavra, cara, você começa a tratar melhor suas células. Você tem aqui no aparelho auditivo células chamadas celíacas, que elas funcionam como se fossem ondas do mar. Quando você tem um som agradável, elas se abrem. Quando você recebe um som ruim, elas se fecham. Elas se fecham. Então, o poder da palavra faz com que a sua frequência sonora de captação do seu sensor auditivo ele já se torne mais específico ou não. E a gente, cara, fica o tempo inteiro trabalhando com sensores do nosso corpo. Por isso que se chama-se bom senso. Sabe a palavra chamada bom senso? Ah, essa pessoa tem bom senso. São bons sensores. Bom senso vem de sensores. Então, se você desabilita o sensor auditivo, você está perdendo capacidade de se conectar com uma parte muito importante daquilo que é a sua navegação diante da sua percepção, cara. Percepção para o ser humano é realidade, Pedro. eu, Percepção é eu, realidade. ilustrando isso que você está falando, tem um japonês chamado Masaru Emoto que pesquisou durante muitos anos o efeito das palavras na água, né? Uhum. Como é que os cristais da água se modificavam com palavrão, com oração, com palavras de amor. E quem quiser aí, estiver ouvindo e quiser, pesquisa Masaru Emoto e vê a diferença de mudança das moléculas da água a cada palavra, as palavras negativas e positivas. E o detalhe, nós somos 70% água. Então, Sim. as palavras, elas vão direto para nós mesmos. E quando as palavras negativas são dirigidas a nós, nós dirigimos palavras negativas a nós mesmos. Você imagina, você pega lá e vê, vale a pena quem está assistindo ir lá e pegar as figuras das águas, e aquilo é a gente é água, a gente tem uma parcela absurda de água no nosso organismo, então a gente reage da mesma forma. Então, isso tudo que o Sérgio está falando assim, é comprovado, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra que a gente usa, porque ela tem muito poder. Tem a pesquisa até que fala, já estão fazendo, sobre o poder da autopalavra, né? Da palavra, da autoprofetização, né? Quando o que você fala para você é 4 vezes pior daquilo que você recebe de fora para dentro, de uma pessoa falando mal de você. Tem pessoas que têm bloqueio de autoimagem que elas dependem muito do julgamento dos outros. Elas ficam muito preocupadas com o que os outros falam, pensam sobre ela. Isso é um bloqueio de autoimagem que a pessoa carrega. Mas, mesmo uma pessoa que tem um bloqueio de autoimagem, ela sofre menos do que aquela pessoa que auto se deprecia, cara. Se a gente for pensar nesses tipos de relação, olhando clinicamente, uma pessoa que tem bloqueio de autoimagem, ela tem dificuldade de abrir o celular, de fazer uma selfie, ela tem uma dificuldade de fazer um podcast normalmente, ela tem uma dificuldade de se expressar publicamente a sua imagem. Ela tem essa dificuldade de comunicação. Mas aí, o problema daqui vai se manifestar dentro do sistema tireoidíneo, tireoide, cordas vocais, né? A capacidade pode, a parte de trapézio, sistema, né, gástrico superior, a gente está falando aqui do estômago agora. Uma pessoa que tem uma autodepreciação,
quando ela se autodeprecia, tu vê o nível de doença que a pessoa carrega, cara. É câncer de pâncreas, cara. O negócio é hard, cara. A pessoa que tem um câncer no pâncreas, ela tem algo comum, que é uma autodepreciação. Então não é o que o outro acha dela, é o que ela já acha dela, sabe? Então é muito diferente daquilo que eu julgo do que você acha de mim. Outra coisa eu acho isso de mim, cara. Eu acho de mim. O poder é muito diferente, cara. Não, mas É muito brabo, cara. Muito brabo isso. Então tem que ter um cuidado danado com o que você fala sobre você. Né? Muito forte. É muito bom. olha, eu acho que essa, a gente, assim, que se a gente continuar, a gente pode ir a noite inteira aqui, mas eu acho que essa mensagem, para a gente finalizar, é muito boa, que é cuidado com o que você fala de você. Cuidado com o que você fala do outro também, mas olha o que você está falando para você, gente. E eu queria aproveitar, eu vou fazer uma propaganda do Sérgio aqui, que a gente, pô, ele acabou de lançar o livro sobre o DNA das emoções. Se você quer se conhecer, conhecer a dor que você tem e usar ela como um fator de crescimento, a dor, assim, o que eu aprendi nesses anos de convivência, de clínica solidária, trabalhando junto, é que a tua dor tem sempre alguma coisa para falar para você. Você não está sentindo aquela dor. A dor é uma forma com que o corpo usa para te dizer que alguma coisa está andando errado na tua vida. E esse cara me ensinou e eu cobro ele há mais de 10 anos. Cadê o livro? Cadê o livro? Eu tenho um caderninho cheio de anotação e hoje a gente tem esse livro aqui. Você tem o livro aí? Não, Para aqui mostrar. não. Eu vou pegar, deixa que eu vou pegar aqui para mostrar para a Chama-se, galera. né, Verdades Ocultas do DNA das Emoções. Né? Esse livro Aqui, aí ó, ele tá na veio com a mão. ideia de fazer isso. A gente tem uma linguagem, né? Unidade de palavra, né? Ó, a Uma gente está unidade ao de palavras contrário juntas. aqui, né? Mas assim, eu vou botar o link ali, depois pegar com você, para a gente poder botar o link, quem quiser pegar, porque Legal. assim, quem quer se conhecer e conhecer o seu processo através das dores e dos sintomas, eu considero isso aqui uma leitura imperdível, sabe? Imperdível mesmo. E, pô, Sérgio, eu vou te agradecer muito. A gente acho que vai ter que ter mais, né? Porque a gente falou um pouquinho, né? Deu um brinde, mas eu acho que a finalização foi tão boa que já valeu. E eu queria saber, deixa um recado para o pessoal aí, né? O que você deixa de sugestão, fala um Uhum. pouquinho mais sobre os seus novos projetos aí, para a gente poder finalizar. Então, eu quero deixar uma sugestão para você conhecer a nossa clínica solidária, que chama-se Pix para Todos. Pix no sentido de práticas integrativas complementares de saúde, tá? Todo último sábado de cada mês, nós fazemos um projeto solidário. Nós reunimos meus amigos, colaboradores. O Pedro é um deles, que desde o início está dentro desse projeto. Né? A gente atende cerca hoje, de transita 200, às vezes 300 pessoas por mês. Além disso, a gente tem uma grande fonte de doação de alimentos e arrecadação de dinheiro para cuidar de um asilo que nós também construímos, ajudamos na construção da sustentabilidade desse asilo da Igreja Santa Cecília. Então, nós fazemos isso na Igreja Santa Cecília, que no caso nós vamos fazer esse final de semana, ou fazemos aqui na empresa, sempre no último sábado de cada mês. Você pode seguir a gente no SOS Sérgio Henrique, no Instagram, @SOS Sérgio Henrique, ou @Pix Saúde também no Instagram. Então, você vai ter as informações disso nesse nosso serviço solidário. Outra coisa, se você precisar, né, passar por um processo de clínica, onde suas dores, suas doenças e o seu diagnóstico não está fechado, eu convido você a vir aqui na nossa clínica para que você possa também receber um tratamento, um diagnóstico, um acolhimento, e entender um pouco mais sobre os mensageiros que o seu corpo está tentando trazer para você. Tá? E por último, quero falar um projeto que está agora, para sair agora, que é de mentoria. Você pode participar do nosso grupo VIP do DNA das Emoções, onde todos os dias, nesse grupo, você recebe um salmo, recebe a leitura do salmo, recebe a leitura da ótica do DNA das Emoções e uma atividade para você fazer de acordo com aquilo que nós estamos falando no dia. Né? Hoje, inclusive, nós falamos sobre a gota. Hoje o assunto foi gota, como a pessoa que é portadora dessa doença, ela pode entender qual a mensagem e como ela pode também
fazer atividades para começar a evitar ou, né, fazer com que ela não ela tenha uma reabilitação mais rápida, tá certo? Você pode participar dela lá e lá nós vamos ter a mentoria. Se você quer ser um mentorado meu, se você está precisando fazer uma mudança de carreira, melhorar sua capacidade de comunicação no seu relacionamento ou desenvolver habilidades de autoconhecimento, é aí que nós vamos tocar nesse assunto. Você pode fazer a mentoria com o nosso grupo e desenvolver essas habilidades, cara. Então, cara, ambiente, experiências e pessoas. Esse é o segredo para você destravar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Olha, eu aconselho quem quiser, gruda no Sérgio aí, porque ele é um cara que a gente viveu uma época no passado em que as pessoas tinham informação e guardavam para si, né? Eu quero guardar porque isso aqui é minha fonte de riqueza. A fonte de riqueza dele é espalhar. Então, assim, colaborar com as pessoas. Você entra no grupo dele, ele vai te dar todas as informações que você precisa. E eu já tive gota, bastante. Tem mais de 10 anos que eu não tenho. Aí, ó. Vamos nessa, galera. Obrigadão, Sérgio. Valeu. Pô, Obrigado a sabadão, você. tamo junto lá cara, e vamos fazer mais, né, cara? A gente tá junto aí, a jornada é longa, cara. Sempre. Né? Muito Tá bom? obrigado a todos. Obrigado pela presença, cara. Agradeço aí quem ficou aqui para ouvir o bate-papo. Eu peço assim, se você gostou, se inscreve aí para ajudar a gente e vamos seguindo junto aí, cara, que a gente está na época do compartilhamento, a gente não está mais na época de guardar as coisas para a gente. A gente tem que ajudar, dar as mãos, todos nós, e seguirmos juntos para uma vida melhor. Quanto mais pessoas vibrando frequência alta, vai ser o que vai fazer o nosso mundo melhorar. Não, não vai vir de alguém lá de cima que você está achando que é do cara tal. Vai vir de nós, dando as mãos e seguindo juntos uma caminhada saudável e com a frequência vibracional alta. Beijo em todos. Saúde. Se você gostou do conteúdo, dá um like e se inscreve no canal que ajuda a gente a fazer mais. E fica com Deus. E até a próxima.